Olá, Rafael, bom dia. Seja bem-vindo novamente aqui na nossa empresa, né? Toda vez que você vem, que vem alguém do Sebrae aqui, é muito bem-vindo, né? E você, com essas metodologias do Ali, com certeza está nos ajudando bastante, né? Quero já agradecer mais uma vez a sua colaboração conosco. Mais uma vez, reunimos aqui a nossa equipe para escutar você. Aqueles dados que você solicitou, também a gente já vai compartilhar com você sem nenhum problema, porque a gente precisa mesmo buscar aí essa maior interação para alcançar os nossos resultados. E aí, quais são as novidades que você tem para nós? Olá, Pedro, Diana, Eva, Rafaela. Primeiro, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar voltando aqui à empresa de vocês e poder compartilhar algumas novidades que a gente tem no nosso caminho aqui. E também estou ansioso para saber como vocês evoluíram nas tarefas que a gente vem fazendo ao longo da nossa trajetória, tá? Agora, eu quero falar com vocês sobre o monitoramento da prototipagem de vocês, né? Como foi que seguiu, se deu tudo certo. Eu começo perguntando que tipo de protótipo vocês escolheram. Pronto, Rafael. Como você até tinha sugerido no encontro passado, né? A gente tinha que fazer essa divisão aqui na empresa. E a gente, com certeza, não se omitiu a isso, e a gente fez aqui a divisão, e cada um colaborou da melhor forma possível para alcançar esse resultado, essa tarefa. Então, aqui a Rafaela, a Eva, que tiveram assim, o cuidado de escolher o tipo do protótipo, vai aqui falar um pouco para você de como foi a realização da tarefa. Pedro, antes da Rafa falar sobre o tipo de protótipo que vocês escolheram, eu quero aqui compartilhar o nosso Jamboard, onde eu vou colocar as informações, tá bem? Sim, tranquilo. Fica à vontade. As meninas estão aqui mesmo para ajudar no que for possível. Não é, Rafaela? Sim. No caso, o tipo de protótipo que nós escolhemos para elaborar foi o desenho, né? Mais especificamente um fluxograma. A gente avaliou todos os tipos de protótipo e nós percebemos que o que poderia trazer mais detalhes para a gente avaliar o passo a passo seria o fluxograma mesmo. A gente criou um fluxograma com degustação, né? A gente teve a ideia, discutiu entre nós a ideia de levar o nosso produto para outros locais, para chamar a atenção de outros consumidores. Como a gente bem sabe, nessa área aqui da Beira-Mar, tem muitos hotéis, muitas pousadas, e nós queríamos puxar um pouquinho também esse pessoal. A gente entrou em contato com uma pousada que não servia café da manhã, para poder ver se a gente poderia fazer essa degustação. Até o momento teve o aceite deles fazerem essa parceria, mas a gente queria ver se realmente a degustação seria o passo correto, né? Se ela traria os resultados que nós esperávamos. Então, o fluxograma realmente facilitou muito esse processo. E, Rafaela, como foi o processo de desenvolvimento desse protótipo? Como foi que aconteceu? Como vocês decidiram e como se deu o processo? Como eu falei agora, a gente discutiu em grupo e avaliou todas as técnicas, né, que foram passadas para a gente lá naquele encontro com os outros empresários. Nesse momento, quem fez o fluxograma fui eu e a Eva. Né? Eu participei porque, querendo ou não, como eu trabalho na área da frente da empresa, eu tenho maior contato com os clientes, eu entendo melhor como funciona. E a Eva tem uma capacidade enorme de visualização e organização, então a gente trabalhou juntas para formar esse fluxograma. O que você pode dizer para a gente que deu certo do protótipo? Bem, como a Rafaela falou, né, Rafael? A gente esteve diretamente ligado à elaboração desse protótipo e a escolha do desenho foi bem feliz, porque a partir desse desenho a gente conseguiu repassar a ideia, né, para os nossos clientes que participaram da testagem lá das entrevistas e, por unanimidade, todos compreenderam a ideia que o protótipo quis repassar. Então, acredito que a gente foi feliz em comunicar de forma correta, porque a gente teve uma ideia, e aí, a partir da nossa testagem, a gente conseguiu ver que o cliente compreendeu a nossa ideia. Então, isso já foi muito gratificante para a gente, saber que o cliente conseguiu compreender a nossa ideia através do fluxograma.
E como a Rafaela falou, a ideia do fluxograma se encaixou muito bem na nossa ideia, porque a gente queria repassar como seriam as ações, o passo a passo de cada ação, o tempo que ia levar, as pessoas que estariam envolvidas, isso de uma forma bem ordenada, bem lógica e clara, para que as pessoas entenderem. Então, se houve uma comunicação correta, se as pessoas compreenderem, então, a minha ideia é que o nosso protótipo teve um sucesso por repassar essa compreensão. Então, Eva, desculpa. Então, assim, a gente foi feliz na escolha, né? Ao meu ver. Entendi. Então, Eva, pelo que você está me falando, esse protótipo já está em processo de testagem, é isso? Já passou pela testagem? A gente já, uma parte da equipe, né, o Pedro, a Diana, eles elaboraram essas perguntas, né, que se encaixavam perfeitamente no que a gente queria coletar daqueles clientes potenciais, e a gente fez uma testagem e já estamos avaliando essas respostas, para ver quais foram os pontos de sucesso e os pontos que precisam de alguma melhoria. O processo ele foi muito tranquilo, né? Embora tenha sido muito dinâmico. Então, assim que as meninas apresentaram para nós, que escolheram o desenho, o fluxograma como protótipo, a gente um pouco já trouxe as questões, as dúvidas de como seria um desenho de uma degustação, mas elas foram ótimas nessa explicação, e a partir daí nós já aprovamos para ir para a testagem, né? Depois a gente conduziu o processo das entrevistas, como a Eva citou, né? Eu junto com a Diana já preparamos ali um roteiro a partir daquele material que você tinha apontado. Então, a gente já agora, como a Eva também mencionou, já estamos avaliando as próprias respostas, né? Aquilo que a gente colheu dos nossos clientes através dessa parceria que a gente estabeleceu. Então, Pedro, como vocês sentiram o cliente, né? A percepção do cliente sobre o protótipo? Como foi que vocês perceberam isso? Foi muito positivo, né? O momento que eles viram o protótipo, eles já diziam, isso aqui é um passo a passo da degustação, isso aqui quando a gente fazia as perguntas, né? Eu tô percebendo que isso aqui a empresa está querendo fazer com que o produto dela seja mais conhecido, está querendo atrair clientes, e é isso a nossa dor, né? Essa é a nossa angústia, então a gente percebeu que está dando certo. Tá bom, Rafael? Pronto, só complementando essa questão do monitoramento da testagem, a gente está nesse processo, né, de controle em si, né? Vamos controlar e verificar se de fato essa entrevista com esses 5 clientes foi positiva, até porque escolhemos 5 clientes internos para poder verificar a questão da aderência ou não desse protótipo. E verificamos, complementando que é até o que as meninas disseram anteriormente, a questão da validação, né, dessa testagem, porque eles compreenderam a mensagem, que a mensagem seria, no caso, o desenho, que ela queria retratar, mas também trouxe alguns pontos pontuais para a gente poder estar dando uma verificada, uma análise, uma checada, para poder corrigir esses pontos e levarmos, de fato, para uma outra etapa de uma validação completa. Então, Diana, eu posso entender que esse protótipo ainda está em processo de testagem e em processo de avaliação. Vocês estão testando e avaliando, correto? Ou vocês já consideram que o processo de testagem já acabou e estão apenas em processo de avaliação? Não, apenas fizemos um processo de testagem piloto com 5 clientes, tivemos uma validação inicial e caso a gente veja que tem alguns pontos que precisam ser corrigidos, né, alguns ajustes necessários que vão interferir diretamente na questão da degustação em si, iremos retornar para fazer as correções necessárias e caso seja preciso, vamos para uma nova monitoramento em relação à aplicação desses questionários com mais outras pessoas para a gente poder compreender e entender de fato se a validação chegou no seu processo final. A partir desse piloto, vocês consideram que o cliente conseguiu entender a proposta de valor do protótipo? Sim, os 5, de fato, compreenderam o que o protótipo queria transmitir. A comunicação visual dele foi bastante aceita por todos os 5. Tá. Então, teve êxito
na comunicação, né? Comunicação, isso. Teve êxito na comunicação. Tá. Eu queria fazer uma outra pergunta, passar para uma próxima fase, quanto ao monitoramento da validação, certo? O protótipo vocês precisaram ajustar alguma coisa no protótipo, alguma característica que vocês perceberam durante a testagem? Nós tínhamos inicialmente uma ideia de colocar uma pessoa recebendo a avaliação. Aí, em um dado momento, a gente achou que seria mais interessante que as pessoas que estivessem participando do processo, elas deixassem a resposta no totem, né? Então, isso foi uma alteração que a gente viu depois da aplicação, né? Como eu tinha dito, as meninas que estavam nessa ação do desenvolvimento, elas podem contribuir com isso aqui, falando sobre essa aplicação. Mas agora eu não estou entendendo se você quer saber depois da testagem ou antes da testagem. Não, quando vocês desenvolveram um protótipo e vocês submeteram a testagem, vocês perceberam algo que poderia melhorar, que poderia ser ajustado, ou subtraído, substituído? Realmente a gente chegou a perguntar, com as perguntas que o Pedro e a Diana elaboraram, quais foram as dificuldades, né, os problemas que eles encontraram no protótipo. Apesar de termos tido algumas respostas, né, com relação a isso, não foi nada que, de fato, nós tivéssemos que alterar o protótipo. O protótipo se manteve basicamente a mesma coisa. Não era uma influência tão grande no resultado. Era, por exemplo, exatamente, paleta de cores, uma coisa nesse sentido. Não houve alteração, então, né? Vocês permaneceram com ele da maneira como foi concebido a princípio. Isso. Houve a validação da solução? Eles validaram o protótipo, sim. Como o Pedro estava falando, não houve nenhuma alteração e eles compreenderam aquilo que o protótipo queria repassar. Então, até onde eu vejo, seria um protótipo, seria uma ação que poderia ser feita e trazer resultados positivos para a empresa, sim. Gente, quais foram os desafios que vocês encontraram na elaboração e na aplicação do protótipo? Assim, Rafael, acho que um dos desafios foi realmente escolher um tipo de protótipo que fosse adequado para as nossas ações, que no caso é a degustação dos nossos produtos em estabelecimentos parceiros. E aí a gente conseguiu, né, fazer essa escolha adequada. E no momento que eu e a Rafaela estávamos elaborando, a gente tentou passar assim, maior clareza e objetividade possível. Mas surgiram algumas dúvidas, como foram citadas, né? A questão da gente queria coletar a percepção daqueles clientes em potencial sobre os nossos produtos. Não apenas realizar a degustação, mas já ter uma avaliação do que ele achava dos nossos produtos, né? Então, a ideia foi essa. E aí, a dúvida que eu e a Rafaela tivemos, né, era se seria adequado a gente perguntar diretamente se ele tinha aprovado ou não o nosso produto, ou se a gente deixaria isso mais assim, deixaria ele à vontade e fazia só um pedido gentil, né, de que se ele pudesse contribuir com a avaliação, e essa avaliação ia ser anônima, né, no totem, ele não precisava se identificar. E aí a gente repassou isso para os demais da equipe e eles optaram, né, toda a equipe optou pela questão do totem. Então, eu acho que o desafio foi fazer só esses alinhamentos antes de levar para campo, para que os clientes pudessem analisar o nosso protótipo. Como a gente fez esse alinhamento antes, eu acho que a gente não teve tanto problema em relação às respostas dos clientes por conta disso, né? Porque a gente discutiu antes, a gente não só fez o protótipo e jogou no mercado para ver o que as pessoas achavam. Nós mesmos fizemos esse processo crítico antes de levar para esses potenciais clientes. Outra questão Exatamente. A gente meio que discutiu como os clientes reagiriam, já tentando ver o ponto de vista deles e não apenas o nosso. Então, eu acho que esse alinhamento antes, acredito que fez com que os nossos resultados na testagem fossem positivos, né?
Outra questão, complementando a fala da Eva, foi um desafio também em relação a atrair esses clientes para que eles estivessem, de fato, interessados em participar da degustação em si. Então, procuramos, ao final, né, da degustação, uma outra promotora entregar um voucher de desconto como forma de agradecimento, né, dele ter cedido um espaço ali do seu tempo para poder estar ali junto conosco ali com a empresa, provando, degustando dos nossos produtos e tendo essa oportunidade também de dar esse voucher com desconto, fazendo com que ele também se dirija até a cafeteria com esses produtos que são oferecidos. Então, essa foi a outra forma de poder atraí-los e trazer eles para eles estarem motivados a participar de fato da degustação. Isso tudo, claro, no protótipo. Realmente esperamos que todas essas ideias, quando colocadas em prática, né, possam realmente trazer todos esses resultados que a gente espera, que eles realmente vão até a cafeteria e consumam mais e mais e mais. Eu acho que o resultado que o protótipo está querendo mostrar foi mais de oportunidade do que de desafio mesmo, Rafael, porque como você nos indicou, deu aquelas dicas importantes no final da apresentação do encontro passado, a gente também já teve isso, né? Que era olhar com os olhos do cliente, não ter tanta expectativa no protótipo como ele vai ser a solução de tudo, mas também aprender com ele, saber que ele vai apontar algumas falhas nos produtos, nos serviços que a gente pode melhorar e pode superar, e a gente aplicou isso na prática, né? Como a Eva tinha mencionado, talvez o desafio era onde a gente ia aplicar o protótipo, né? Com quem a gente ia conversar. Então, a gente teve esse pulo do gato, que foi buscar parcerias para conseguir também já resolver esse problema da clientela, e eu acho que o que é mais vantajoso é que depois, as pessoas até disseram no protótipo que gostaram, que as pessoas depois vão ganhar um voucher, né? Então, isso também foi bastante atraente do ponto de vista desse nosso protótipo. Tá, entendi, Pedro. Você sugere, então, que não foi um desafio atrair os clientes para a degustação. Sim, Rafael, esse foi um desafio superado que nós tivemos, né? Era, inclusive, tentar conhecer onde é que estava o nosso cliente, para a gente poder aplicar esse protótipo com ele, porque como a gente estava precisando de clientes externos também, né? Então, aí a gente estabeleceu essas parcerias e isso foi um desafio que foi superado durante a aplicação da prototipagem, certo? Entendi, Pedro, perfeitamente. Então, agora a gente vai passar para uma próxima etapa, que eu queria saber primeiro se vocês estão representados pelo que eu escrevi aqui, se contempla todo o que vocês disseram, responderam mediante as perguntas. Sim? Tranquilo. Eu acho que essa metodologia também é muito vantajosa, né? Porque, embora que você faça aqui alteração na apresentação, como depois a gente fica com o documento, toda hora a gente está visualizando, querendo fazer algum tipo de análise, né? Eu acho que isso tem sido uma oportunidade bastante promissora de a gente estar realizando essa parceria nesse sentido. Inclusive, Rafael, nós já fizemos, né, nesse período que estávamos discutindo o fluxograma, o protótipo, a gente já fez até algumas alterações no plano de ação, colocamos outros planos que tivemos discutindo, né? Quando a gente começa a conversar, a pensar em soluções, sempre vai surgindo mais, alguém tem uma ideia, vê uma outra ideia de outra empresa. Então, talvez você até note que nós já fizemos algumas pequenas alterações lá. Gente, é perceptível que essa etapa do protótipo, ele promove um encontro com o cliente, né? Essa sensação de encontrar com o cliente e apresentar uma ideia de inovação que a gente quer trazer para dentro da empresa. Como vocês perceberam isso? Como vocês sentiram isso? Com certeza, essa ideia é fantástica, porque receber o feedback do cliente vem de encontro à superação daquilo que é o nosso problema, porque a gente vai entender se a gente está conseguindo, se o nosso produto está sendo atraente, está sendo inovador, está sendo positivo, então esse feedback que foi passado com o protótipo foi muito positivo, né? Eu acredito que foi fundamental para que a gente possa dar agora passos mais eficazes na resolução disso que é a nossa dificuldade. As meninas podem colaborar, Diana. E eu acredito assim que a gente bateu bem assim no nosso objetivo, né? Que é o de atrair
clientes, porque além da gente promover a degustação, esse voucher vai incentivar com que ele vá até a cafeteria, que é o nosso objetivo, e conheça os demais produtos, utilize aquele voucher, né, aquele desconto que ele vai ter, e acabe consumindo outros produtos também. E aí a gente vai investir também em outras questões, né, como nosso atendimento, vamos fazer o possível para que ele se torne um cliente da cafeteria. Mas, no momento, o nosso objetivo mesmo foi fazer com que ele fosse até lá, atrair esse cliente, que a nossa dificuldade do momento é essa, né? Então, acredito que o objetivo foi bem trabalhado. Inclusive, Rafael, só sendo aqui mais sucinto, quando a gente tinha alguma outra dificuldade na empresa, a gente colocava a ideia de ponta logo, não sabia se ia dar certo, não sabia como é que ia ser a recepção do cliente. E agora, com essa ideia do protótipo, não, a gente tem a ideia, agora o que a gente vai fazer? Vai apresentar um modelo, e se ele for bem acolhido, a gente vai pôr em prática. Então, isso foi fundamental para a gente aprender com isso aí. Valeu por ter trazido essa ideia para nós. Enriquecedor para a gente, né? E é uma forma de colocar em ação e não ficar só no plano das ideias. É mais palpável, né? Essa etapa, ela coloca você em outras frentes, digamos assim, né? O contato com o público externo é muito interessante. Então, gente, a gente vai passar agora para uma próxima etapa do nosso encontro. É uma etapa importante, como todas as outras, mas agora a gente também vai ter uma noção maior sobre a mensuração dos indicadores, tá? Salvo engano, eu entrei em contato com a Eva, está com 8 dias que a gente se falou, eu enviei por e-mail também, e pelo WhatsApp, o pedido, para que ela organizasse alguns dados, né? Então, a gente vai agora para a mensuração dos indicadores. Eu gostaria de saber de vocês, deixa eu só passar aqui essa mensuração inicial. Eu gostaria de saber de vocês o faturamento, o valor do faturamento, a coleta referente ao mês anterior. Pronto, Rafael, como você já havia me comunicado que ia precisar desses indicadores, né? A gente vai repassar para vocês os indicadores do último mês. E, assim, só para contextualizar um pouco, a gente queria informar que a nossa estimativa de vendas não foi atingida, a gente teve uma queda nas vendas de 50%, que aí isso afetou também nossos custos, né, que está diretamente ligado aos produtos que a gente vende, aos custos variáveis envolvidos. Então, o que eu vou passar para você é a realidade da empresa, porque a gente já tinha passado para vocês algum panorama da empresa, das nossas expectativas, porém, os valores são os reais, é o que a gente conseguiu do mês anterior, né? Não, Eva, até ressaltando isso, né? É muito importante que haja entre a gente essa conversa muito franca, né? De dados reais, porque a gente quer conseguir atingir um objetivo real. Então, é muito importante essa transparência entre a gente, né? Eu lembro que toda e qualquer informação que for cedida pela empresa, a gente mantém no mais absoluto sigilo, não vai ser divulgado em local nenhum, então vocês podem ficar à vontade para aceder a essas informações que a gente mantém em sigilo, tá bem? Rafael, ok, muito obrigado. Muito bom você nos repassar essa confiança, né? A gente confia muito no Sebrae, que já é um parceiro assim, da gente desde o início. Em relação ao nosso faturamento, a gente faturou 67.756. 67. 756. 756. É isso? Sim. Então, esse valor o faturamento não era o que vocês esperavam, é isso? Não, a gente esperava atingir o dobro disso, né? A nossa expectativa, mas a gente sabe que teve todo um contexto assim que acabou afetando as nossas vendas, né? Como o contexto da pandemia e também por a gente ser recente no mercado e ainda não está muito presente na mente dos clientes, né? Então, a gente está justamente querendo trabalhar essas questões de atrair mais clientes justamente para melhorar esse faturamento, né? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Vamos sim.
Eva, e os custos variáveis? Bem, os custos variáveis deu 16.914,13. R$ 16.914,13. 13 centavos. Certo. E o número de pessoas ocupadas? Atualmente, nós temos 13 pessoas ocupadas, que são 10 colaboradores e os 3 sócios que também trabalham na empresa. Tá. Então, o custo por pessoas ocupada é... Rafael, como você já tinha falado naquela palestra, né, dos indicadores, a gente também já calculou aqui, que no caso, nossa produtividade, como você explicou muito bem naquela palestra, a gente já botou aqui na nossa planilha e chegamos aqui à conclusão de que o resultado da nossa produtividade deu 3.910,91. Inclusive, eu quero até agradecer aquela palestra que você fez, que facilitou muito a nossa compreensão em relação à produtividade, que às vezes a gente acaba confundindo produção com produtividade, né? Verdade. Aí ficou mais claro para a gente. Então, isso quer dizer que cada pessoa está gerando para vocês um lucro de R$ 3.910,91, correto? Isso. E que vocês pretendem melhorar esse valor, aumentar esse valor, não é isso? Com certeza. Então, pronto. Gente, acho que a meta talvez seja pelo menos uns 5.000, né, por pessoa. Como também a gente teve uma queda por conta da pandemia, a gente inclusive com essa ideia do protótipo, pretende alcançar isso que a Rafaela falou. Mas como também a Eva tinha apontado, trazer esses indicadores é muito importante, Rafael. Você nos ajudou nisso. Lá no primeiro encontro, não sei se as meninas lembram, se você recorda, que até você fez um questionário que depois dava um radar. Naquele nosso radar, nós tínhamos um grande gargalo que era o indicador. Nós não tínhamos esse controle de indicador, né? Então, aí no segundo encontro, você já melhorou essa ideia de como conseguir esses indicadores, e principalmente esse indicador da produtividade, a importância dele. Aquela frase não sai da minha cabeça: poder medir é poder melhorar. Então, com isso, a gente não mediu esforço para estabelecer esses conceitos aqui, e hoje ter isso em vista, né? Ter esse pé no chão de saber onde é que a gente está, mas, como a Rafaela disse, onde que a gente quer chegar, né? Qual é a nossa meta, né? Então, um pouco de olhar para essa tabela, a gente consegue ter esse encanto, por enquanto, né? Mas quer melhorar, com certeza. Pedro, você falou agora uma palavra-chave, né? Uma frase-chave, digamos assim. Onde a gente quer chegar. Então, para saber onde a gente quer chegar, a gente tem que voltar a um ponto específico de partida. A gente elaborou aqui juntos um plano de ação, tá? E eu gostaria de saber como está esse plano de ação, apesar de que aqui a gente tem datas para fevereiro deste ano, mas eu gostaria de saber o que houve nesse plano de ação, quais foram as modificações que vocês fizeram, por que vocês fizeram, e que vocês falassem sobre. Pronto, muito bem. A gente tinha no nosso plano pelo menos 2 ações, salvo engano, né? Que era a questão do evento e também o lançamento de um novo produto. O evento, como a gente já percebeu que não é talvez o momento agora de realizar isso, a gente ainda está ali com essa ideia não iniciada para o segundo semestre. Mas essa primeira ação do novo produto, a gente está lançando, o que a gente vai fazer até a própria degustação já trazia isso, que era oferecer ao cliente um produto que a gente tem na nossa cafeteria, mas que não tem tanta saída, não tem tanto conhecimento, que é o aceita um bocadinho. Então, essa ação já foi iniciada, né? A gente já lançou isso. Então, quando a pessoa pede o café expresso, aí já vai lá um pedacinho de torrada, um pedacinho de pão de queijo, porque aí ele prova o produto e já começa, no próximo vez, pedir também. Então, essa ação já começou, viu? Aceita um bocadinho, a gente já iniciou, sim.
Muito criativo, Pedro. E como tem sido a aceitação do cliente? Como está a reação do cliente, na verdade, com essa ação? Tem sido bastante produtiva, né, Diana? Isso, pronto. Em relação ao aceita o bocadinho, até uma forma, o cliente ele não espera receber esse bocadinho desse produto a mais lá que a gente está colocando junto ao café dele. Ele solicita um café e de repente chega um bocadinho de alguns biscoitinhos, de alguma coisa, como forma também de um mimo, né? O cliente está recebendo aquele mimo, ele agradece, que ele não estava esperando, e também é uma forma, como o Pedro acabou de mencionar, dele estar provando daquele produto nosso que não tem tanta aceitação, que não está saindo tanto, como uma forma de uma divulgação, certo? Então, esse aceita um bocadinho, a gente planejou de uma forma para agradecer o cliente, atrair o cliente, como também analisamos outros pontos em relação aos custos, né? Juntamente com a Eva, verificamos também se a gente colocando um bocadinho desses nossos produtos iriam afetar diretamente os nossos custos. Mas tudo isso foi analisado para a gente não ter mais nenhum gasto desnecessário em relação a isso. Vocês percebem que essa espécie de degustação, né, que vocês oferecem ao cliente a partir do momento que eles pedem um produto e vocês oferecem um outro, vocês percebem que esse produto que é oferecido, ele é pedido depois, que ele é consumido depois individualmente, ou que o cliente atenta para esse produto depois, em outro momento? Sim, tem casado bem a proposta. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu acho todos os nossos produtos deliciosos, mas acredito que realmente esse aceita um bocadinho, eles acabam provando algo que eles podem não ter pedido antes no cardápio, né? Às vezes, por qualquer motivo, tem preferências e acaba descobrindo outros sabores, né, da cafeteria e realmente criando novos hábitos, novos produtos favoritos. Então, até onde eu pude ver, está sendo muito bem aceito realmente essa ação. Rafaela, como é que vocês estão mensurando isso? Como é que vocês estão conseguindo saber se o cliente está pedindo em razão dessa estratégia de marketing? Olha, talvez a gente ainda não tenha feito uma mensuração, né, perfeitamente correta. Nós estamos iniciando agora com os indicadores que vocês repassaram para a gente, mas o que a gente pode perceber é uma venda maior, né? A gente está vendendo produtos antes que não saíam com tanta frequência, estavam lá no nosso estoque, e agora esses estoques estão diminuindo, nós estamos tendo que fazer reposição, então acredito que seja sim por conta dessa ação. Pois é, Rafael, porque assim, em relação a essa mensuração ainda está em curso, né? A gente ainda não fechou, ainda não chegamos a uma conclusão. Mas no dia a dia já está dando para perceber esse maior giro do nosso estoque. Então, significa que os clientes de produtos que antes eles não pediam por alguma questão, né, por alguma razão, a gente está conseguindo passar para eles. E essa ação está sendo muito benéfica em relação a isso, o aumento, o giro dos nossos produtos. A gente não tem, talvez, estabelecido pronto, mas você está, por exemplo, pão de queijo, a gente pedia, fazia um pedido X para o nosso fornecedor. Agora a gente está pedindo X vezes 2, né, o tanto de vezes. Até mesmo o brownie, eu acho que é o exemplo mais específico. Nós tínhamos um número reduzido de pedido, e agora não, agora tem sido aumentado. Agora a gente precisa parar para deixar isso mais destacado, né? Essa sugestão que você dá. Rafael, né? Eu acredito assim que no próximo mês, né, quando a gente for, ou então quando você for pegar os nossos indicadores de novo para fazer a avaliação, eu acredito que a gente já vai ter para você, né, esses dados, saber se realmente de fato isso está implicando, melhorando nosso faturamento, alguma coisa, porque ainda está muito recente, sabe? Aí a gente não tem como lhe dizer assim, se financeiramente falando já está melhorando nosso faturamento, está melhorando nossos custos, mas eu acredito que no encontro em que você for, né, solicitar novamente esses dados, eu acredito que a gente vai ter um impacto positivo, porque pelo que a gente está percebendo no dia a dia, está sendo muito bom para a empresa. Entendi. E é bacana. Só queria lhe dizer que a ação já começou, né? Ali no status, ela já é uma ação iniciada. Tá. Então, eu vou colocar aqui,
uma atualização aí do nosso plano. Que bom, né, ver o plano já Quanto a esse sendo programa de indicação, como estamos? Eu vou me incluir aqui. Como estamos com o programa de indicação? Essa também foi uma ideia que a gente não tinha pensado de início, a gente só tinha o cartão de fidelidade, mas esse programa de indicação vai estar já começando a gente perceber a entrada de novos clientes. Então, você vem para a nossa cafeteria, e aí, quando você, depois de consumir, você recebe um cartãozinho para indicar mais 5 amigos. Quando aqueles 5 amigos vierem, eles vão ter um desconto e você também já vai ter um desconto quando os 5 efetivarem os pedidos dele, né? Então, isso ajudou a ter uma entrada de novos clientes. A gente iniciou também essa ação, a gente já começou, está com 2 semanas já que iniciaram, a gente já está percebendo novas pessoas fazendo o consumo aqui na nossa cafeteria. Bastante interessante também. E a inovação em produtos e serviços, que é um evento literário que vocês propuseram dentro do plano de ação, acredito que em razão da pandemia. Como é que está essa... Então, como você mesmo falou, esse evento literário, essa ação, nós ainda não começamos a dar início, temos a ideia, temos a vontade, mas exatamente a gente não deu início por conta da pandemia, achamos que talvez as pessoas não vão aderir à ação da maneira que a gente gostaria, e para não perdermos o tempo, e não só o tempo, né? Colocar uma ação, divulgar uma ação e não ter a resposta que a gente espera pode ser muito frustrante. Então, a gente deixou ela um pouquinho mais para frente, para quando a pandemia, graças a Deus, a vacina já está saindo. Então, quando a pandemia tiver acabada, a gente poder estar juntando várias pessoas para tomar um café, discutir livros. E, a partir daí, talvez a gente possa pensar em outros eventos também, criar outras ideias, se tiver uma boa adesão do evento literário. Então, Rafaela, a gente está falando aqui de inovação, né? Um evento literário, e como não é possível agora, em razão da pandemia e da insegurança das pessoas, né? Até da própria postura da empresa em não aglomerar, você acha que existe uma outra forma de desenvolver essa ação usando um recurso das redes sociais, sugerindo livros? Vocês também promovem, fazem entrega, né? O serviço de delivery. Então, pelo que eu entendi lá no início, o serviço de vocês está muito ligado à experiência com café, será que não existe uma outra forma de desenvolver, não é evento literário, mas um incentivo à leitura, com dicas de livros? O que vocês acham disso? Rafael, confesso que não discutimos isso, mas gostei muito da sua ideia. Me lembrou, eu sigo alguns Instagrams de livro. Existe uma atriz, a Reese Witherspoon, que ela criou um clube do livro lá nos Estados Unidos, onde todo mês ela divulga o livro que ela está lendo, divulga um autor. E agora que você falou isso, eu achei uma ideia muito legal. Eu acho que a gente pode implantar, sim, isso na cafeteria. Todo mês divulgar um livro e falar qual cafezinho talvez combina com o livro, né? Aquilo que você pode comer acompanhando a leitura do seu livro. Com certeza vai ser algo que nós vamos poder discutir depois. Gostei muito da ideia. Então, a gente... Isso mesmo, inclusive até como se fosse uma ação prévia, uma ação inicial antes de realizar o evento literário, né? Porque aí já vai aumentando essa proposta do livro circular, da circulação do livro, né? E no Instagram nós temos muito, tem agora um autor que lançou mais poesias para os seus dias, ele inclusive já tinha conversado comigo para dizer que o livro dele estava disponível, se a gente quisesse fazer uma parceria com ele, distribuindo o livro, ele topava. Então a gente pode entrar em contato com ele para ver isso daí. A poesia vai ser ótimo, viu? Se for poesia, vai casar exatamente com o café. Então, a ação da própria empresa, né, um indicador vinculado ao faturamento, o responsável é o Rafael, meu xará, é uma ação sem custos, porque vai entrar dentro do marketing, e a gente pode, inclusive, antecipar o que acham essa ação. Já podemos iniciar, sem problema algum, já está ali, nossa perspectiva. Uhum. E vocês vão iniciar, é isso? A gente vai
sentar direitinho, fazer essas parcerias e já começar. Também sentar com o nosso xará, com o seu xará, né, o Rafael do marketing, para ver o que é que ele pode elaborar para a gente divulgar isso e atrair o máximo de pessoas possível. Mas olhando para o nosso protótipo, Rafael, e da validação, a gente já tem ideia também de outras ações. A gente até já tinha comentado internamente, não sei se a Diana, a Eva pode compartilhar conosco essas ideias que a gente já teve das ações depois do protótipo. Exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? Gente, e quantas ações voltadas para o protótipo? O que foi que a equipe pensou sobre isso? Rafael, eu estava discutindo com a equipe justamente isso, né? Que a gente já chegou a uma conclusão de que o nosso protótipo foi compreendido pelo cliente, de que a gente já considera ele validado, então a gente vamos ter que começar a pensar em ações para colocar isso em prática, né? Já que a gente percebe que é uma ideia realizável, né? Que pode ser realizada. Então, eu acredito que a questão, a gente já tem que ir atrás das parcerias, como a gente falou, porque a gente ainda não tem esses parceiros, mas a gente já tem uma ideia de onde ir. A gente está pensando em contactar alguns empresários do ramo de restaurantes, de hostels, pousadas, salões de belezas, que, pelas respostas dos nossos clientes, são locais que eles frequentam ali pela região. Então, vamos contactar esses empresários, vamos propor uma parceria de divulgação, onde o empresário divulga permite que a gente faça a degustação na empresa dele, né, para a gente poder atrair mais clientes, e aí, em troca, a gente vai divulgar a empresa dele na nossa cafeteria. Como é que isso funciona? Por exemplo, se a gente for fazer a degustação, né, que é uma ideia nossa, em um restaurante bem consolidado, já com bastante clientes aqui, que seja próximo à região aqui da cafeteria, vamos propor ao empresário essa parceria de divulgar os pratos deles, os horários de funcionamento. Quando a gente estiver com nossos clientes pela parte da manhã, a gente já indica o restaurante dele como um local muito bom para que ele faça a refeição do almoço. Se ele vier aqui à tarde, a gente também indica aquele restaurante para que ele vá fazer o jantar dele naquele restaurante. Então, a nossa ideia é fazer essa parceria onde os dois ganham, né? O ganha-ganha. Tanto nós da cafeteria vamos ganhar, porque nós vamos estar se utilizando da estrutura dele, vamos estar oferecendo nosso produto para os clientes dele, e a gente está tendo também uma ideia de não pegar concorrentes diretos, e sim pessoas empresas que têm um cliente ali, um perfil parecido, mas que não é uma concorrência direta. Então, a gente vai ter essa conversa realmente de mostrar para esse empresário que é uma parceria onde os dois vão crescer juntos, entendeu? Aí, com essa ideia, pelas nossas discussões, a gente acredita que a gente vai ter sucesso nessas parcerias. Então, a ação realmente seria de fazer esse contato, explicar a nossa ideia e conseguir fechar essas parcerias. Entendi. A ideia de parceria estratégica, né? Por exemplo, a gente percebeu pelo protótipo que as pessoas que estão naquele local que a gente fez coisa também circulam pela área, né? Pela região, vão no salão de beleza, inclusive se tiver alguém numa pousada que estiver passando por ali na beira-mar, já pode, na nossa cafeteria, que a gente indica depois a pousada em outro momento que ele vier a Fortaleza, ele vai lá. Então, eu acho que é bastante estratégico essa ideia das parcerias, sim. Tanto nós vamos conseguir aí resultado, como também a pessoa que está nos ajudando nesse momento, né? Que está elaborando esse laço. Até porque, de início, a gente precisa que a nossa marca seja conhecida, que nesse momento nós não somos conhecidos ainda. O nome Cafeteria Bourbon está tendo essa dificuldade, né, de atrair clientes para as pessoas não conhecerem a marca em si. Então, essas parcerias estratégicas, né, vai ser de grande valia para que a marca passe a ser conhecida. Entendi, Diana, Pedro. Eu posso dizer que o indicador é o faturamento, correto? Isso. Pode, né, Eva? Eva aí que é a mulher do faturamento. Porque não vai ter nenhum custo para a gente, né? Porque vai ser mais assim algo de decisão, de conversa, de convencimento, porque assim, a gente já tem a ideia de que a parceria ela é benéfica, nós não vemos os restaurantes, essas pousadas como concorrentes, sim como parceiros, né? Eles atuam no mesmo mercado, mas a gente tem públicos e horários distintos, propostas distintas. Então,
é uma coisa que vai beneficiar o nosso faturamento e que não vai ter nenhum custo para a gente. E responsável por essa ação? O Rafael, né, que é o seu xará, que é a pessoa responsável pelo marketing e vendas. Mas pode colocar o meu nome também. Eu gosto de conversar, eu acho que não vai ter problema de a gente ir atrás desses parceiros, não. Pronto, eu acredito que até os dois, porque aí se divide, né? A gente Isso. tenta contactar mais pessoas. Aí é uma ação sem custo, né? Como a gente já havia falado. Data de início para essa ação? O mais rápido possível, já pode botar aí também em fevereiro, que a gente já precisa criar criar uma rotina aqui de quando as ideias forem elaboradas, já iniciar, porque senão se perde, né? Passa o tempo e ninguém faz nada. Eu acho que botar logo é bom. E a Para que a data gente... Perdão, Eva, por favor, pode falar. Eu acredito que tudo isso vai ser tudo em fevereiro mesmo, né? Porque também a gente não pode demorar tanto em fechar essas parcerias para a gente já colocar em ação nossa principal ação, que é a degustação. E para isso a gente precisa fechar o mais rápido possível essas parcerias. Então vai começar em fevereiro e também acredito um pouco em fevereiro mesmo a gente conclui. Uhum. Então, vocês ainda vão iniciar, né? Isso. Eu já iniciar, vou já sentar com o Rafael para a gente ver como é que bota isso para frente. Gente, vocês, só uma sugestão aqui, numa parceria é muito importante, né? Acho que principalmente com outras empresas que são aí da região de vocês, é muito importante que vocês ofereçam também uma contrapartida. Né? Eu não estou falando de valores especificamente. Estou falando de que a proposta que seja visível para o outro empresário, que ele também vai estar ganhando, seja na visibilidade, seja na própria parceria, né? Seja na vinculação do nome da empresa dele à empresa de vocês. Enfim, é muito importante que vocês consigam criar uma estratégia de oferecer algo também para esse parceiro de vocês. A Eva até mencionou, né? A Eva mencionou como seria essa relação. Que, no caso, se fosse restaurantes, se o cliente se dirigisse na cafeteria pela manhã, na parte da tarde a gente já indicaria o restaurante para que o cliente fosse até o restaurante fazer a questão do almoço. Então, ela mencionou há pouco essa relação aí das parcerias. E a gente viu, assim, Rafael, que dá para fazer porque nossos produtos são diferentes, né? Então, assim, não tem aquela concorrência dos produtos em si. E os dois vão estar ganhando, né? Porque aquele cliente, ele vai ser cliente dos dois locais, tanto do restaurante como da cafeteria, tanto da pousada como da cafeteria, entendeu? Porque se eles oferecem e ofertam produtos e serviços diferentes. Então, essa é a ideia que a gente quer passar para os parceiros. Talvez não fique tão claro quando a gente pensa em outro restaurante, né? Qual é o coisa. Mas, por exemplo, se a gente pensa no salão de beleza, então a pessoa que está lá, que depois já tem, não sabe que tem uma coisa, um compromisso, quer ajeitar o cabelo, fazer um retoque rapidinho, terminou o café, já vai para o salão direto, porque aí já é o caminho, já é o percurso, já está precisando. Então, isso facilita, né? Até mesmo o contrário, né? Eu que sou mulher, quando a gente vai para o salão, só falta não sair, quando sai é morrendo de fome, então já sai do salão direto para a cafeteria para consumir alguns dos nossos produtos. Ótimo. Essa ideia do salão eu achei excelente, porque alguns salões, assim, eles não têm essa ideia de oferecer alguma coisa para o cliente. No dia que a gente for fazer essa degustação, o cliente vai ter ali um cafezinho, vai ter um cappuccino, vai ter um chocolate. Então, eu acho assim que tanto vai ser bom para o salão, né? Que as clientes com certeza vão adorar, como vai ser bom para a gente, que eles vão conhecer a nossa marca. Perfeito, perfeito. Tem uma outra ação que vocês queiram citar? Sim, a ação principal do nosso protótipo, né, que seria a degustação de fato dos nossos produtos, que nós ainda não tínhamos pensado, né, em relação a isso, mas já com as suas ideias aqui que estamos partilhando aqui no momento,
por que não colocar a ação principal, que seria a degustação de fato? Então, a ação é degustação, né? Isso. Acho que, na verdade, a gente acabou se empolgando um pouquinho com a ideia do protótipo. Discutimos tudo e esquecemos de passar para o papel. Porque, enfim, a ideia da degustação já está totalmente pronta na nossa mente, senão não teríamos feito o protótipo. Acho que a gente realmente só esqueceu de colocar no Jamboard. Aquilo que não é visto não é lembrado, né? Então, se a gente não deixa aqui, corre o risco de alguém esquecer ou de passar batido. Por isso que é importante essa ideia, eu acho fundamental, de colocar o responsável, para já saber quem cobrar depois se não deu certo, ou então de saber por que não deu certo, e também de ver a questão do tempo, né? Essa ferramenta é boa. Posso colocar o Rafael e o Pedro também como responsáveis por essa ação? Quem é que vai ficar... Rafael, Pode acredito que... A Rafaela também, já que ela está dentro Eu acredito que na parte da degustação em si, a Rafaela a pessoa mais indicada. É a pessoa mais indicada, é isso mesmo, Jean, porque ela é a nossa profissional assim, mais capacitada no ramo de cafés, né? Ela conhece muito bem nossos produtos, então acredito que ela vai orientar as promotoras da melhor forma possível, vai deixar o ambiente da forma como realmente tem que ser a degustação, né? E como ela participou do protótipo também, ela é a pessoa ideal para ficar à frente dessa ação. Será um prazer. A forma de viabilizar recursos 100% da empresa, é isso? Deixa eu só ajustar aqui. Então, a gente colocou ali que fevereiro seria o estabelecimento das parcerias. Eu não sei se a gente já começa para iniciar também a degustação já com as primeiras parcerias, ou deixa um tempo para respirar, para preparar, e a partir de março a gente iniciar a degustação. Não sei o que vocês pensam, meninas, mas eu acredito vejo que assim. março, Pedro, mesmo, porque a gente não pode, nós já temos aí 4 ações já para iniciar em fevereiro. Fevereiro já é considerado um mês curto, né? Então, a gente deve, após dar início à ação das parcerias, a gente, em março, alavanca aí essa questão da degustação. Sem contar que eu teria que fazer um pequeno treinamento também, né, com as promotoras, explicar para elas um pouquinho sobre os cafés que elas vão apresentar, de forma que realmente a gente consiga atingir o nosso objetivo. Já está contando, já está dando massa ali. E a data de conclusão? Acho que vai depender de como nós vamos ver se as pessoas estão aceitando, né, essa degustação e quanto tempo os empresários também vão estar disponibilizando para a gente. Mas eu acho que a gente pode praticar uns 3 meses essa ideia, né? Uns 3 meses é um tempo bom. Eu já penso talvez um pouquinho o contrário, Pedro, porque eu não acho que a gente vai estar fazendo isso talvez todo dia na mesma empresa. Acho que talvez um mês seja o suficiente para a gente ter passado por alguns locais da área. E também vem na questão dos custos, né, Rafaela? Assim, isso. Tem razão. Se a gente esticar um pouco... Pode impactar em vez de melhorar. Gente, eu queria ouvir de vocês. A gente passou agora por essa... A gente alinhou, né? Na verdade, editou o plano de ação a partir da experiência que vocês tiveram com o protótipo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, para a gente encerrar, sobre essa etapa do protótipo para a redefinição, né, do plano de ação. Isso, como a gente até iniciou dando essas novas ideias, de que o protótipo ajudou nisso. Então, acredito que, até eu já tinha dito antes, quando a gente tinha uma ideia, a gente só ia lá e executava. E agora não, agora a gente tem esse cuidado, né? De escrever, de saber como é que essa ideia pode impactar, qual é o indicador que ela vai impactar. Porque se uma ideia impacta mais um indicador de custo, talvez ela não seja, assim, a prioridade dela não vai ser tão ordinária, né? Mas é isso, eu acho que foi muito bom ter o protótipo, é muito interessante atualizar o nosso plano para a gente já arregaçar as mangas aí e fazer valer aquilo que a gente quer. Vocês têm alguma dúvida com relação ao que a gente discutiu hoje, que a gente conversou? Acredito que não, Rafael, acho que ficou tudo muito bem. Você repassou para a gente exatamente o que você queria, né? Explicou tudo muito bem explicado.
pelo menos da minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida quanto aos próximos passos. Então, a gente vai só rever aquilo que a gente fez, né? A gente voltou para o plano de ação, a gente fez aqui o monitoramento da prototipagem e, em seguida, a gente fez a mensuração inicial, que é o T0, e eu quero agradecer a receptividade de vocês, eu quero desejar muito sucesso. A gente está observando aí, principalmente, que vocês estão seguindo as atividades, estão muito atentos aos resultados, e eu espero que a gente consiga atingir, alcançar o que a gente pretende, né, com o Ali. Então, gente, muito obrigado. Tenham todos um bom dia de trabalho. Eu estou à disposição. Qualquer coisa é só mandar um recadinho pelo WhatsApp, mandar e-mail, e a gente fica se comunicando. Tá bem? Valeu, Rafael. Muito obrigado. Tchau, Rafael. Obrigada, Tchau, Rafael. obrigada. Foi ótimo o nosso encontro. Muito Obrigada. grato. Até Tchau, logo. tchau, gente. É.